Olá, sétimo B, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Em casa, se cuidando, por favor. Vamos lá, pessoal. E falando em se cuidar, nós vamos hoje começar um tema muito importante que é sobre saúde, tá ok? Agora uma perguntinha para vocês. Alguém sabe o que é saúde? Alguém já teve a curiosidade de procurar no dicionário o que significa saúde? Eu sei quando eu estou doente, mas e quando eu estou bem de saúde? O que significa saúde? Então vamos lá para o conceito de saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela define saúde como um estado completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Ou seja, não é porque eu não esteja com nenhuma doença que eu estou com plena saúde, tá? Então vamos lá, vamos tentar entender o que significa essa definição. Pessoal, para a Organização Mundial da Saúde, eu posso dizer que o indivíduo ele está bem de saúde quando ele está com um conjunto de bem-estar, não só o físico, tá? Eu preciso estar bem mentalmente, psicologicamente, os meus sentimentos e o social também. Eu sou uma pessoa que eu consigo conviver com as outras, eu sou uma pessoa sociável, eu posso viver numa sociedade plenamente, contribuir para essa sociedade. Então, quando a gente fala de saúde, ela é um conjunto de vários fatores, não só a ausência de qualquer doença. Deu para entender? Então vamos lá. Vocês estão vendo que nós temos um mapa mental aqui do lado, tá? Que elenca vários temas que nós vamos falar só nessa aula hoje, tá? Um deles, que nós vamos iniciar já já, é que descobrir a existência desses micro-organismos que nos causam essas doenças, o grande avanço foi a invenção do microscópio, tá? Então, através desse microscópio, eles conseguiram visualizar micro-organismos que a olho nu não se enxergam e esses micro-organismos que causam esses malefícios à nossa saúde, tá? Então, nós tivemos a invenção das vacinas, tá? Que é uma arminha que induz meu corpo a produzir um anticorpo para me prevenir das doenças. Nós tivemos os soros, que são já os anticorpos prontos, tá? Nós temos aqui os micro-organismos que causam doenças que a gente vai ver já já, que são os plateumintos, tá? São os vermes, os nematóides, as bactérias, os vírus, tá? E o meu organismo tem um soldadinho, tá? Que são os leucócitos, que eles ajudam a nos defender. Então, ó, para vocês verem aqui, ó. Segunda linha de defesa. Então, nós temos a pele e a mucosa, nossa primeira linha de defesa do nosso organismo, e depois nós temos os leucócitos, tá? E esses leucócitos, eles são esses soldados que eu falei para vocês que nos defendem, tá? E nós também temos as células sanguíneas que produzem anticorpos contra todos esses micro-organismos, tá? Principalmente aqui, ó, no soro, que já é introduzido, e a vacina que vai induzir a essa defesa, tá ok? E os hábitos de higiene, que é a principal, tá? Prevenção de qualquer doença, tá ok? Então vamos lá, um pouquinho só da história, tá? Lá por volta de 1680 existia um comerciante, tá? Não era nem cientista nada, mas ele era muito curioso e ele usava lentes de aumento para inspecionar as fibras de tecido, montagens de várias coisas, e foi ele que começou, tá? A criar como passatempo. Ele queria ampliar os objetos, né? Então ele começou a usar o microscópio, e foi através das descrições, detalhes de seres vivos que ele conseguiu observar,
que esse equipamento, embora simples, foi, tá, descoberto e, tá, inventado por esse comerciante. E naquela época, esses seres vivos que eles observavam pelo microscópio, eles chamavam de micróbios. A gente também já ouviu essa palavra, né? Só que hoje em dia nós sabemos que o termo correto são micro-organismos, tá? E com o passar do tempo, dessas primeiras observações, tá? Até a compreensão da relação entre esses micro-organismos e a vida humana, passaram-se em torno de 200 anos. Então, somente lá na segunda metade do século XIX que os cientistas começaram a provar que os micro-organismos são responsáveis pela fermentação do suco de uva para a produção do vinho, tá? Depois eles descobriram um tipo específico para determinadas causas de doenças. E esse conhecimento foi primordial para que a humanidade conseguisse prevenir e tratar as doenças. Porque, como diz aquele ditado, né? Melhor prevenir do que remediar, na verdade, tá? E aí nós sabemos que os agentes causadores das doenças, eles estão em toda parte, certo? Aqui nós temos uma história de uma doença que matou muitas pessoas, tá? Que ocorreu na Idade Média lá na Europa, que era a chamada peste negra. Por quê? Porque ela causava manchas escuras na pele, as pessoas tinham febre, deliravam, tinham hemorragia, tá? E depois, com o passar do tempo, descobriu-se que ela é causada por uma bactéria, tá? E ela era transmitida pela picada da pulga, tá? E os ratos são reservatórios de pulgas, tá? E essas pulgas carregavam essas bactérias. Inclusive, acredita-se que naquela época, né, como o conhecimento ainda era muito limitado nessa doença, os médicos usavam umas roupas sombrias, tá? Pareciam aqueles filmes de terror que a gente vê que utilizam aquele chapéu fino e comprido, né? Com o mesmo semblante da morte, tá? Então foi uma época bastante difícil e muitas pessoas morreram, tá? Aqui tem um mapa para vocês identificarem aonde ocorreu, tá? Isso na Europa. Vamos lá, pessoal. Um dos principais micro-organismos que nos causam danos é o vírus. O vírus, ele não é considerado um ser vivo, tá, turma? Por quê? O vírus, ele não possui características para ser classificado como vírus. Então, ele tem uma classificação à parte. Ele é acelular e ele é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele só sobrevive se ele estiver em um hospedeiro para se reproduzir, tá ok? Então, eles podem ser transmitidos de várias maneiras. Gotículas de saliva, pelo ar, por vetores como os insetos, tá? Nós temos vários, como a dengue, a febre amarela, a zika, chikungunya, tá? Que são transmitidos por mosquitos, tá? E vocês sabem que o combate para né, o Aedes aegypti seria a comunidade, a sociedade se responsabilizar em não deixar água acumulada, tá? Porque nessa água acumulada, o que acontece? A fêmea bota os ovinhos e lá, através da eclosão dos ovos, a larva sai e dá origem a um novo mosquito. Então, nós temos aqui a história bem simplificada do Aedes aegypti. Ele é originário do Egito, tá? Desde o século XVI, ele vem se espalhando por diversas regiões tropicais do mundo. Acredita-se que esse mosquito veio da África pelo navio negreiro, tá? E os ovos resistem por muito tempo sem o contato da água, por volta de 450 dias. Já pensaram nisso, pessoal? 450 dias é mais do que um ano, tá? E em contato com a água, como eu já havia dito,
eclode e saem as larvas, tá? E a principal época, tá, de transmissão dessa doença são nos períodos chuvosos, por causa do acúmulo da água. Vamos lá, nós temos a esquistossomose, outra doença que ela é causada por um verme, tá? Um plateuminto chamado Esquistossoma mansoni. Esse verme, ele fica hospedado no caramujo, por isso houve até uma época que eles estavam erradicando, eliminando todos os caramujos, por serem hospedeiros desse verme. E aí, como o caramujo gosta de locais úmidos, ele fica próximo a lagoas, lagos, as pessoas têm o hábito de entrar descalços, né, sem proteção, e aí dentro do corpo dele, tendo esse parasita, né, esse verme, ele pode sair em formato de ovinho. O que vai acontecer? Ele vai formar, né, ele vai se desenvolver e vai entrar pela pele do ser humano que está na água, vai pela corrente sanguínea, vai até o intestino e lá no intestino ele vai absorver todas as vitaminas que o ser humano está ingerindo, ele vai absorver e aí o que ele vai fazer? Ele vai começar a se desenvolver e vai obstruir determinadas passagens do corpo do ser humano. E aí o que acontece? Cria-se esse acúmulo, né, de líquido e aí forma a barriga grande, que as pessoas dão o nome de barriga d'água, o nome popular, tá bom? Da doença. Nós temos a teníase, que também é causada, popularmente chamada de solitária. Ela é um verme que ela se aloja também em dois seres vivos, que é o boi e o porco, tá ok? Quando nós vamos ingerir a carne do boi e do porco mal passada ou crua, se houver ovinhos da tênia, o que acontece? Entra no nosso organismo, ela se aloja no intestino, vai se desenvolvendo através de tudo que eu como, ela vai absorver meus nutrientes e ela vai se reproduzindo e ela pode soltar as proglótides do finalzinho do corpo dela e chegar até o cérebro, porque dentro do meu corpo tanto pode ir para o intestino, né, e ser eliminada pelas fezes, e aí eu posso ter um ciclo de contaminação, ou entrar na minha corrente sanguínea e ir para várias partes do corpo. Vamos lá, pessoal, falando agora de atitudes que preservam a nossa saúde, tá? Primeiro lugar, como eu falei para vocês, nós precisamos ter hábitos de higiene, tá? Hábitos de higiene é, em primeiro lugar, o mais importante. Sempre que for ingerir água, sempre tratada, filtrada ou fervida. Nunca água que eu não sei a procedência dessa água. Tá? Cuidado com os alimentos, preparar os alimentos é de suma importância, sempre lavar muito bem, frutas, legumes, lavem, deixem de molho na solução, tá? Vende-se no mercado, ou quem não tiver pode deixar no vinagre, tá? São soluções próprias, porque se tiver algum ovinho de um verme, vai conseguir eliminar. E as carnes sempre bem cozidas, pessoal, nunca crua ou mal passada, ok? E para essas doenças causadas por vetores, nós precisamos ter consciência de não sermos criadouros, não criarmos esses vetores na nossa própria casa, ok? Principalmente agora, logo chegando o verão, chuvas aumentam, então evitem. Procurem em casa todos os locais que possa acumular água e exterminem estes lugares. Vamos lá agora, pessoal. A gente falou de saúde, falamos um pouquinho sobre o conceito, alguns casos, né, aí de algumas doenças. Falamos de vírus, nós temos também as bactérias que causam diversas doenças, tá?
Nós temos as vacinas, que são um dos meios de prevenção de algumas doenças. O que é uma vacina, pessoal? Uma vacina é uma substância que eles fazem, tá? Com o próprio vírus ou até mesmo uma bactéria, e eles desenvolvem o antígeno, que é chamado, né, morto ou atenuado, tá, enfraquecido, e eles fazem essa substância para ser colocada no nosso corpo, tá? E aí elas não podem ficar tranquilos que elas não vão causar doença, tá? Porque as pessoas costumam dizer que não tomam vacina, porque se ela é feita com o próprio micro-organismo enfraquecido ou morto, eu posso pegar a doença. Não, a vacina ela vai entrar no meu corpo, obrigando o meu corpo a criar anticorpos contra essa doença, tá? Contra esse vetor. Por isso que é importante a vacina. E hoje nós estamos, né, nessa ansiedade pela vacina desse novo vírus que está aí, que foi o que causou o nosso distanciamento, né? E aí eu vou perguntar para vocês, peguem o caderno e façam exatamente o que eu acabei de fazer nesse slide para vocês. Durante a pandemia, anotem no caderno de vocês quais foram as atitudes positivas que vocês tiveram, tá, para manter a saúde em perfeito estado, e quais foram as atitudes negativas que vocês tiveram durante a pandemia. E olha que já são 5 meses, hein, pessoal? Então tem bastante coisa para vocês anotarem. E depois que vocês fizerem essa recapitulada dessa pandemia, pensem, quando acabar essa pandemia, quais serão as atitudes que eu vou ter? Quais são as atitudes que eu vou levar? Que eu aprendi alguma coisa? Tudo na vida, pessoal, a gente aprende. E nós vamos tirar o ensinamento desse momento que nós estamos passando. Quais são as atitudes que eu vou levar pós-pandemia para o ano que vem que seja positiva para a minha saúde? O que eu posso fazer para estar mantendo a minha saúde, não só física, como emocional, como social? Quais são as atitudes que vocês vão levar, tá? Eu quero que vocês façam isso no caderno de vocês e depois vocês vão me mandar fotos do que vocês anotaram. E quando nós retornarmos, nós vamos ter uma roda de conversa sobre isso, tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Fiquem todos bem, se cuidem e até a próxima. E não esqueçam de responder o formulário, tá ok? Beijos!